Eu quero ler com você o Salmo de número 56. Salmo de número 56. Diz assim, Salmo de número 56. Este salmo é um salmo de Davi. E diz assim o texto: tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens procuram devorar-me. Olha o que ele está dizendo. Todo dia estão sempre me oprimindo. Os que me caluniam me perseguem o dia todo. Me dá meu óculos aqui, filha. Estou de óculos novo. A minha visão foi ampliada. Glória a Deus. Que os seus óculos espirituais expandam a sua visão. A minha visão espiritual ela está muito mais aberta. Os meus olhos físicos muitas vezes precisam de umas lentes, mas os meus olhos espirituais estão com as lentes do Espírito Santo. Eu estou vendo coisas que vocês nem imaginam. Diz assim o texto. Vamos voltar. Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens procuram devorar-me todo dia. Estão sempre me oprimindo. Os que me caluniam me perseguem o dia todo. Muitos são os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. No dia em que eu temer, hei de confiar em Ti. No dia em que eu temer, hei de confiar em Ti. Em Deus cuja palavra eu louvo. Em Deus pus a minha confiança, não temerei. Que me pode fazer o homem mortal? Todos os dias torcem as minhas palavras. Todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espiam os meus passos, como aguardando a minha morte. Rejeita-os por causa da iniquidade, ó Deus. Derruba os povos na tua ira. Registra as minhas aflições. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Quando eu a ti clamar, os meus inimigos retrocederão. Por meio disto saberei que Deus está comigo. Versículo 10. Em Deus cuja palavra eu louvo. No Senhor cuja palavra eu louvo. Em Deus ponho a minha confiança. Não temerei o que me pode fazer o homem. Estou sobre votos que fiz, ó Deus. Eu te oferecerei ações de graça, pois tu livraste a minha alma da morte, como também os meus pés de tropeçarem, para que ande diante de Deus na luz da vida. Diga glória a Deus. Este salmo é um salmo de Davi. Ele escreve este salmo, e aqui é um relato do lugar onde ele estava. Ele estava em Gate, que era a terra dos filisteus, era a terra de gigantes. E quando Davi escreve este salmo, ele estava exatamente nesse território, o território de gigantes. Ele estava como que sendo espreitado, vigiado. Davi ele foge para este lugar, porque Saul o perseguia. E quando ele chega neste território, os homens de Gade colocam os olhos em Davi. E eles disseram assim, não é este homem que eles cantavam dizendo, Saul feriu a milhares, porém Davi feriu a 10 milhares. Não é ele. E Davi ficou assim receoso. E o seu coração, a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 21, que ele teve muito medo. Ele teve o quê? Muito medo. Você já teve algum tipo de medo? Já passou por alguns lugares, alguma situação difícil que amedrontou o teu coração? Todos nós passamos. As visitações do mal, ela vem sobre nós. Nós confiamos em Deus, mas mesmo a nossa confiança estando nele, muitas vezes o nosso coração é tomado pelo medo. Davi era o homem segundo o coração de Deus, e a Bíblia diz que ele teve muito medo. Mas ele vai fazer algo interessante. Ele vai falar da sua confiança em Deus. E ele fala, em Deus cuja palavra eu louvo. O que isso quer dizer? Em Deus cuja palavra eu exalto. Em Deus cuja palavra eu faço brilhar. Tudo que é circunstancial passa,
mas a palavra de Deus permanece para sempre. É possível que você hoje esteja vivendo a sua guerra. É possível que hoje você esteja cercado pelos inimigos. Quer seja na sua saúde, no contexto familiar, no contexto financeiro, os seus desafios pessoais. A nossa vida é feita de desafios. É possível que uma área da sua vida tudo esteja indo bem, e uma outra área da sua vida não esteja tão bem assim. E você se sente cercado pelas circunstâncias e rodeado pelo inimigo. O que você deve fazer num momento como este? Expressar a sua confiança em Deus e exaltar a palavra de Deus, fazer brilhar a palavra de Deus. Ele está dizendo: eu estava cercado pelo inimigo, espreitado pelo inimigo. O inimigo se levanta contra mim, mas eu confio em Deus, cuja palavra eu exalto. Diga: cuja palavra eu exalto. Isso quer dizer, faço brilhar, coloca num lugar de destaque. A Bíblia diz que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Não sei se você está lendo do Carlito Paes, como chama? Devocional do pastor Carlito Paes. Nós não trouxemos muito, trouxemos 100. E ali fala a respeito da criação, o destaque da palavra de Deus. Todas as coisas foram estabelecidas pela palavra de Deus, e todas as coisas subsistem por causa da palavra de Deus. Nada se move a não ser pela palavra de Deus. Quando nós olhamos neste contexto em que estamos vivendo, de conflitos entre nações, e as nações se voltam contra Israel, mas tudo está sob o controle do Altíssimo. Você pode entender isso? A nação de Israel, ela foi estabelecida por Deus, e ela subsiste por causa da palavra de Deus. Você pode dar um aplauso a ele? E ela subsiste. E eu quero dizer para você: não há o que temer. Outro dia, nesses dias o mundo ficou como que um pouco agitado, a possibilidade da terceira guerra mundial, da aniquilação do Estado de Israel. Nada disso vai acontecer, porque está debaixo do controle da mão do Todo-Poderoso. Israel vai permanecer lá, firme e forte, influenciando as nações, porque a palavra de Deus assim o estabeleceu. E não será diferente na minha vida e na sua vida, e não será diferente com a igreja de Jesus, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então não importa o nível de adversidade em que você se encontre, exalte a palavra, destaque a palavra, faça brilhar a palavra. Mesmo que isso contrarie os seus sentimentos, as suas emoções, mas você não anda pelos sentimentos, você não anda pelas emoções, você anda pela palavra de Deus. Amém? Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. E nós estamos aqui porque nós nos movemos em fé, e nós permaneceremos aqui porque nós nos movemos em fé. Eu me lembro, no nosso começo de jornada de caminhada, nós pagávamos aluguel neste prédio, e era um grande desafio pagarmos o aluguel. Se fosse hoje, era por volta entre 30 a 40 mil reais, ou mais, pelo espaço. E era um grande desafio para nós. Eu me lembro que naqueles dias, nós tínhamos um desafio de 16 mil dólares, era muito dinheiro. Eu me lembro da visitação de Deus, e alguns corações foram tomados pelo temor. Eu reuni a liderança e disse assim: olha, nós não viemos para este lugar para mostrarmos para a cidade que a gente tinha um lugar legal. Nós viemos para este lugar por uma palavra revelada, e nós permaneceremos neste lugar até o dia determinado por Ele. E assim foi, e assim é, e assim será. E depois de 20 anos o prédio é nosso. Você pode dar um aplauso a Ele? Depois de 20 anos. Agora, se eu me movesse pelo que eu estava ouvindo, ou pelos meus sentimentos, nós tínhamos deixado este lugar, procurado um outro lugar, e nós já não estaríamos mais aqui. Há momentos que nós precisamos nos firmar na palavra de Deus.
Queridos, na nossa jornada, na nossa caminhada, nós passamos por momentos de adversidade, quer seja ela na questão familiar, quantos conflitos familiares, muitas vezes na área de finanças, na área da saúde. Eu não sei qual é o seu conflito, qual é a afronta que está sobre você, mas uma coisa eu sei: evidencie a palavra de Deus. Você pode colocar a palavra de Deus em evidência no que diz respeito à sua família. Chame ali o Salmo 128. Na área de saúde, exalte a palavra, faça brilhar a palavra de Isaías 53. Verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Apóstolo, mas é tão fácil assim? Eu não estou dizendo que é tão fácil assim, mas é possível sim agirmos assim, falarmos assim e transicionarmos a nossa mente para que seja assim. Amém? É possível. E aí alguém pode dizer assim: apóstolo, vem cá, tudo é flores para vocês? Não tem espinhos? Tem espinhos. Os meus dias são como os dias de vocês. Eu me deparo com as adversidades, eu me deparo com os desafios do dia a dia, como líder da igreja, mas eu coloco em evidência a palavra de Deus. No dia em que eu temer, eu hei de confiar em Ti, o Deus cuja palavra eu exalto, o Deus cuja palavra eu faço brilhar. Agora, interessante, o que está em evidência para você? O inimigo, ele trabalha assim, para nos despertar, para nos voltarmos para o que é circunstancial. No capítulo 17 de 1 Samuel, ali fala a respeito de Golias e Saul. Israel era desafiado por Golias e foi desafiado por 40 dias, afrontado. A evidência de Saul e os seus homens eram as palavras de Golias, o que Golias falava. Quando Golias se levantava e se expressava, eles ouviam as palavras, e o coração do rei como que derretia, e não apenas do rei, mas de todo o povo, e eles eram abatidos pelas palavras. Olha só, eles eram abatidos pelas palavras de Golias. O que tem abatido você? Aquilo que você ouve, você precisa selecionar e aprender a colocar em evidência a palavra de Deus, não aquilo que o inimigo faz. A evidência de Saul era Golias e as suas palavras. Agora, a evidência de Davi era Deus e a palavra de Deus. Isso fez toda a diferença. Quando Davi chega no território, ainda jovenzinho, por volta de 17 anos de idade, ele ouve as palavras, ele ouve o que Saul ouvia, e ele ouve o que o exército de Israel, ele ouviu a mesma coisa. Só que ao invés dele colocar em evidência e ser tomado pelo medo as palavras de Golias, ele se levanta e ele diz assim: quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo, Deus de Israel? Ele diz assim: tu vens a mim com espada e com lança, eu porém vou contra ti em o nome do Senhor dos exércitos, a quem tens afrontado. E ele ouviu a proposta, e a proposta era boa para quem vencesse o gigante. Saul disse assim: olha, quem vencer este gigante, a casa do seu pai vai ser livre de imposto em Israel, e ele vai se casar com a filha do rei. Olha a proposta, era uma proposta extraordinária. Davi, ele pergunta, ele diz: repete isso, repete. É como que aumenta o volume, faz brilhar esta promessa. Meu irmão, faça brilhar a promessa. Faça brilhar a promessa. Tem muitas pessoas com a promessa como que ofuscada, perdeu o sentido. O Evangelho é uma proposta extraordinária, o Evangelho é uma proposta maravilhosa. O apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação, tanto do judeu como do grego. Coloque em evidência. O diabo chega para você e fala: é difícil servir a Deus, é complicado, e você coloca em evidência essa palavra. É maravilhoso servir a este Deus. O nosso Deus, ele é galardoador. O nosso Deus é um Deus de recompensa.
Davi, ele coloca em evidência a promessa. O que o rei disse? O rei disse que quem livrar Israel deste filisteu, deste gigante, a casa do seu pai vai ser livre de imposto. E ele vai casar com a filha do rei. Falou, uau, essa proposta é boa. Fala assim, como que aumenta o volume, faz brilhar, exalta esta palavra, destaca a palavra. Eu pergunto, o que tem destacado no seu coração e na sua mente? O que tem dado forma aos seus pensamentos? Todos os dias o diabo vem para plantar na sua mente sementes para neutralizar você na sua conquista pessoal, na sua conquista familiar, na sua conquista profissional, na sua conquista familiar e ministerial. Coloque em evidência a palavra de Deus. Quando você olha o Salmo 91, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu escudo, Ele é o meu bloqueio, Ele é a minha defesa. Qual é a sua proclamação? Davi, ele estava cercado pelo inimigo, espreitado, e ele se volta e ele diz, olha assim, olha, em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor, e ele repete, cuja palavra eu louvo, em Deus ponho a minha confiança, não temerei o que me pode fazer o homem. Não há nada mais poderoso do que a palavra de Deus, não há nada mais poderoso. Faça brilhar a palavra de Deus. Dá-me um com o seu irmão, diga assim, faça brilhar a palavra de Deus. Coloque em evidência a palavra de Deus. Coloque em evidência a palavra de Deus diante do teu inimigo. O que tem te afrontado nesses dias? O que tem tomado o teu coração? É a insegurança? É o medo? É a incerteza? Eu quero profetizar, este ano vai ser melhor do que 2019, mas muito melhor. Assuma este lugar em Deus. Este ano é o ano da expansão. Nós vamos transbordar para a direita e para a esquerda. E alguém pode dizer assim, apóstolo, mas isso você está falando do ministério? Sim, está falando do ministério, mas não apenas do ministério, na sua empresa, no seu trabalho. Amém? Coloque em evidência. Talvez você pense assim, olha, tudo que eu faço nada dá certo. E você pode trazer em evidência a palavra de Deus e a promessa. A Bíblia diz que Deus abençoa o trabalho das tuas mãos, tudo que você fizer prosperará. Coloque em evidência esta palavra. Amém? Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Coloque em evidência esta palavra. O que tem sido colocado em evidência na sua mente? A palavra que temos para definir o ano de 2020 é expansão. Nós vamos transbordar para a direita e nós vamos transbordar para a esquerda. A ordem é: alarga a tua tenda, firma bem as tuas estacas. É a ordem. Por quê? Porque você vai transbordar para a esquerda e você vai transbordar para a direita. Isso fala de crescimento, de frutificação e de multiplicação. Você pode aplaudir a ele? 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando todos os sofismas. As armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas. As armas não são carnais. Não é a nossa habilidade humana, destreza humana. É a manifestação de Deus em nós e através de nós que nos estabelece na vitória. Coloque em evidência a palavra. Jesus, ele jejuou 40 dias, iniciando o seu ministério. Um tempo de consagração. De repente, quem se apresenta a ele? O tentador. Olha só, depois de 40 dias jejuando e orando, o tentador ainda vem e se aproxima de Jesus? Sim. Talvez você pense assim, poxa, eu estou servindo a Deus, buscando a Deus, e alguém diz assim, olha, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Mas as armas que Ele tem nos dado são armas poderosas para vencermos o inimigo. Você está entendendo? O jejum e a oração não vão nos deixar imunes
as guerras. O tentador se apresentou a Jesus depois de 40 dias que ele estava jejuando. E disse: se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Qual foi a resposta de Jesus? Jesus coloca em evidência a palavra de Deus, faz brilhar a palavra de Deus. Lembre-se, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Venceu o diabo pela palavra. Faça brilhar a palavra. Qual é a sua guerra? Qual é a sua luta? Meu irmão, tem que mudar. Diga, tem que mudar. Olha só, apóstolo, mas não é fácil. Não estou dizendo que é fácil, mas é possível. Coloque para mim aí Isaías 54:1. Isaías 54:1. Projeta aqui para mim. Isaías 54:1. Atende para esse texto. Olha isso. Canta alegremente, ó estéril. Meu irmão, uma mulher estéril, ela não cantava. Você se lembra de Ana? Ana, ela trazia sobre si a marca do opróbrio, a marca da vergonha, e ela se derramava diante de Deus. Era só choro, lágrimas. Eucana, o esposo, diz: Ana, eu sou o melhor para você, mais importante do que 10 filhos. Ela falou, ela sabia o quanto o seu esposo a amava, mas ela queria um filho. Então a estéril trazia sobre si a marca da vergonha. Ela se sentia como que oprimida. Olha o que ele está dizendo: canta alegremente, ó estéril. Inverte, faça brilhar, coloque um sorriso no rosto. A Bíblia é tão extraordinária, porque ela diz assim: olha, quando você for jejuar, unge a sua face, para que ninguém perceba. Estou jejuando. Não, faça brilhar. Cheguei. Mas você não está jejuando? Estou jejuando. Estou feliz da vida. Você vê, tem gente assim: puxa vida. Meu irmão, presta atenção. Presta atenção. A Bíblia diz: se você se mostrar fraco no dia da angústia, as suas forças serão pequenas. Preste atenção. Por dentro você pode estar, meu irmão, desfalecendo, mas por fora é cara de leão. Cara de leão. Meu irmão, se eu fosse me guiar pelo meu sentimento, você acha? Eu estava lá em casa fazendo algumas coisitas, mas não tem sentimento. Quando chega domingo, 7 horas da manhã, estou despertado. Um pouquinho, teve isso até antes. Ontem, 4:30 da manhã, eu estava acordadíssimo. Falei: um homem acordado não fica na cama. Fui lá para o Setoque, 5 horas da manhã, fui lá para o Setoque. Você não tem piedade de mim? Não, tadinho de mim. Quem está? Você está entendendo? Está dizendo: olha, canta alegremente, ó estéril. Canta alegremente, ó estéril. Começa a cantar. Meu irmão, comece a cantar. Aumente o volume. Satanás vai ficar oprimido. Ele está vendo você. O diabo não sabe o que você pensa, mas a sua reação, a sua expressão, ele entende. Ele codifica. Fala: peguei. Peguei. Aí você fala assim: olha, eu vou tirar uns dias de férias, para que eu possa esquecer o problema. Você pega o avião e você vai. Você vai lá para a Patagônia. A geleira, a coisa mais linda. Quando você descer assim, no pé da escada, ele está lá: ei, bem-vindo. Ele gruda em você, meu irmão. Está entendendo? Hoje é o dia para você colocar o basta. Davi estava cercado. Ele estava em Gate. Quando você vem para o capítulo 57, o próximo capítulo, 27, Salmo 57, 55, né? Eu li o 54? Não, Salmos. Qual salmo que eu li? 56. O 57, ele vai para a caverna de Adulão, meu irmão. Um lugar terrível. E há uma correlação entre os Salmos e Crônicas 21 e 22. Ele estava cercado pelo inimigo. Saul queria matá-lo de tudo quanto é jeito. A Bíblia diz que Saul procurou Davi como se procura uma pulga, em todos os lugares. E aonde ele chegava, no território que ele chegava, ainda ali ele não era bem-vindo.
Mas ele diz assim: ei, a minha confiança está no Senhor. Se os homens pudessem, eles teriam nos engolido vivos. Mas ele faz brilhar a promessa. Eu tenho promessa, você tem promessa? Eu tenho promessas extraordinárias, maravilhosas da parte de Deus. Talvez você diga assim: apóstolo, mas a minha guerra é maior que a sua. Eu já passei por situações de guerra que você não possa imaginar. Mas Deus me deu a vitória e me preservou. E assim como Ele deu a vitória a mim, Ele já deu a vitória para você. Dá para entender? Faz o seguinte, coloque em evidência a palavra de Deus. Sobre a vida financeira, temos promessas. A Bíblia diz que nós vamos emprestar a muita gente e nós não vamos tomar emprestado. É Bíblia, coloque em evidência essa palavra. Então você diz que eu estou tão endividado, não tem nem como colocar em evidência. O que está em evidência são as minhas dívidas. E inverta. Dá para entender? A Bíblia diz que você, Deuteronômio 28, você vai emprestar a muita gente e você não vai tomar emprestado. Você vai ser colocado por cabeça e não por cauda. Levítico 26:10 diz assim que você vai estar colhendo a colheita nova, você vai ter que tirar a colheita velha para dar lugar à nova. O decreto profético sobre você é que vai sobrar. A palavra que temos da parte de Deus como rema é a restituição dos anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Coloque em evidência esta palavra. Coloque em evidência. O que você tem colocado em evidência? A sua fragilidade, a sua debilidade, as suas frustrações, as suas decepções. O que você tem colocado em evidência? O que não deu certo, o desprezo, a rejeição. O que você tem colocado em evidência? Paulo, ele diz assim: todos me abandonaram, mas eu fui assistido. Deus me assistiu, então ele não ficou só. Uma declaração é essa: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O diabo, ele sabe trabalhar. Ele entrou no paraíso. Na verdade, a coisa nasceu lá ainda no céu. Lúcifer, ele convenceu 1/3 dos anjos e se volta contra Deus. Ele coloca em evidência os seus próprios sentimentos e desperta os anjos para que o acompanhassem na rebelião. No jardim do Éden, o tentador se manifestou ali e distorceu a palavra de Deus e confundiu a cabeça de Eva. E ela compartilha do fruto com o esposo, e eles caíram e foram separados de Deus. Mas o que está em evidência para mim e você não é a queda. O que deve estar em evidência para mim e para você é a redenção que temos em Cristo Jesus. Amém? O que está e que deve ser colocado em evidência é o que Jesus fez por você na cruz. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso que deve estar em evidência na sua vida. Jesus morreu no seu lugar. O diabo vai dizer para você: você é um miserável, perdeu a graça, não tem mais salvação, você vai ter que viver debaixo dessa condenação. A Bíblia diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso deve estar em evidência na sua vida. Amém? O que deve estar em evidência é o amor de Deus revelado a você através do Filho na cruz. O que deve estar em evidência é que Ele pagou um preço pelos teus pecados. O que deve estar em evidência é que Ele levou sobre si as tuas enfermidades. Isso deve estar em evidência. Todos os dias estamos como que cercados pelas circunstâncias e pelas adversidades. Faça brilhar, exalte, louve a palavra de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem poderá nos separar do amor de Deus? Quem poderá? A morte, a profundidade, a largura, a altura? Nada, absolutamente nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Preste atenção, o louvor já pode vir para cá, tá? É certo que há provisão para você
da parte de Deus para todos os dias da sua vida aqui nesta terra. A provisão. A provisão. A provisão abundante. A provisão foi conquistada por Jesus Cristo. Ele é a tua provisão. Coloque em evidência Jesus na sua vida. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele é o princípio, Ele é o fim de todas as coisas. Coloque Jesus em evidência. O Espírito Santo é o teu ajudador. Coloque o Espírito Santo em evidência. Coloque a palavra de Deus em evidência. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E diz: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Olha, todos os dias. Coloque em evidência. Deus jamais vai te deixar, vai te desamparar. Jesus, Ele foi desamparado para que você recebesse abrigo nele. O Pai virou as costas para Jesus quando Ele estava na cruz, e ali Ele consumou o ato da redenção, entregando a sua própria vida. Hoje o Pai nos vira as costas para você, Ele se volta para você, e Ele estende a mão para livrar você, para resgatar você e para abençoar você. O que o diabo tem falado para você? Como está a sua alma, como está a sua mente? É possível que já no início deste ano, muitas pessoas pensando em tirar a própria vida. Ei, o ano está só começando. Dê uma chance para você mesmo. Coloque em evidência a palavra de Deus. Já deu certo. Diga para o seu irmão: já deu certo. Já deu certo. Já deu certo. Até aquilo que parece que não está dando certo, está dando certo. Até aquele que parece que saiu do lugar, está no lugar. Deus está trabalhando por você. Amém? Deus está trabalhando por você. Quando Deus deu o sonho a José, Deus não disse para ele: olha, eu estou te dando um sonho extraordinário, maravilhoso, mas você vai passar por uma cisterna, você vai ser acusado falsamente, você vai parar. Não, Deus não, essas coisas Deus não deu detalhes. Não é? Dessas coisas Deus não deu detalhes. Deus não disse: olha, eu tenho algo extraordinário para você, maravilhoso para você. Eu me lembro que um dia nós estávamos aqui, a igreja ainda era assim, e nós estávamos no mover de Deus, e o David Keeler estava conosco, estava começando. Ele gravava uns cassetezinhos assim, vinho novo, e ele me chamou de assim: Edmilson, Deus me mostrou algo tão extraordinário, uma multidão, mas entre você e a multidão tinha um funilzinho de ouro assim, e você ia passar pelo funil. Já viu esse negócio? Um funil de ouro, meu irmão. A multidão é linda, mas o funil de ouro, mesmo sendo de ouro, é tenebroso. Ai, ai. Eu vejo algo maravilhoso, glorioso. Poxa, mas ele antecipou o funil de ouro. José não teve antecipação. Ai, Deus me preparou. Mas ele fez algo tão maravilhoso, glorioso, poderoso, e nós estamos aqui. Coloque em evidência. Ele diz: no dia em que eu temer. No dia em que eu temer. E a Bíblia diz que ele temeu e muito quando ele estava em Gade. Davi deu uma de doido, meu irmão, começou a babar, ia subir pelas paredes, ia abraçar as portas. O cara falou: esse cara é louco. Davi, quando ele entrou no território de Gade, que os caras se voltaram contra ele, ele começou a babar. Daí ficou meio louco assim, meio esquisito, mas não estava, ele só fingindo. Falou: no dia em que eu temer, eu vou louvar a palavra, eu vou exaltar a palavra. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Presta atenção, está chegando o tempo do transbordar do cálice. Amém? Óleo fresco sobre a cabeça. Você ainda vai caminhar, você vai avançar e você não vai se cansar. Você vai voar com asas como que de águias. Dá para entender? Coloque em evidência a palavra.
É possível que amanhã você tenha um diagnóstico. Pega o diagnóstico e pega a palavra. Diga, a palavra. Amém? Coloque para cima a palavra. Está lá a palavra. O diabo falou, ei, é o ponto final para você, acabou. Você vai colocar a palavra. Colocar a palavra em evidência. Aumenta o som. Aumenta o louvor. Eu estava vindo agora para cá, meu irmão, tinha um cara numa caminhonete. Eu não sei como o cara suportava. A caminhonete tremia todo, o som, meu irmão, do quarteirão. O Satanás colocando um som para exaltar o pagode dele. Aumenta o som, meu irmão. Aumenta o som, aumenta o volume. Aumente o som das promessas. Temos promessas extra. Mas como vai ser? Como vai ser? Não interessa. O que interessa é que temos promessas. Jesus diz assim a um bando de 12: olha, a igreja que está começando aqui vai alcançar o mundo. Como assim? Vai alcançar o mundo. E chegou até nós. Simples assim. Como vai ser? A Maria perguntou para o anjo, quando o anjo liberou a palavra: salve agraciado, o Senhor é contigo. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do ventre. Você vai conceber, você vai dar à luz. Ela falou, mas como será? Descerá sobre ti o Espírito Santo. Como vai ser, meu irmão? É com Ele. Simplesmente se renda a Ele. Se coloque diante dEle e diga assim, eis-me aqui. Ele vai fazer através de você. Está só começando. Eu profetizo que o óleo fresco desça sobre a sua cabeça hoje. Que você saia deste lugar completamente renovado, fortalecido pelo Espírito Santo de Deus. Você vai ver as grandezas de Deus se manifestando na sua vida e através da sua vida. Meu irmão, não há Satanás deste mundo que vai poder deter você. Nenhuma arma forjada contra você vai prosperar. Nenhuma arma forjada contra você vai prosperar. Toda língua que se levantar em juízo tu a condenarás. Está escrito, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido. Coloque em evidência a palavra. Coloque em evidência a palavra. Por amor a você mesmo, coloque em evidência a palavra. Apóstolo, mas eu não estou sentindo. Não é sentimento, é uma declaração de fé. Crie, por isso falei. Nós vamos. Diga, nós vamos. Você vai dar o passo. Mas o mar não tem que abrir, não. Dê o passo que o mar vai abrir. Como diz o pastor Newton, dê o passo que Deus coloca o chão. Não, tem que ter chão. Dê o passo, meu irmão. Porque clamas a mim, diga o povo que marche. Estenda a tua mão, ordena, profetiza, libera o milagre. E o milagre vai se manifestar.